Proclame-se, né, o vinde e vede. Né? Eu queria falar sobre algumas coisas que Deus tem trazido para nós e tem sido edificante, né? E também quero compartilhar com os irmãos, tá bom? Então vamos ler o texto. A partir do versículo 35 do Evangelho de João, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde vives? Aonde assistes? Aonde hospedas? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava ficando. E ficaram com ele ali aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Até aqui, depois nós vamos ler mais um pouco. Amém? Vamos orar de novo? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor mesmo traga mesmo essa quietude, essa calma, a nossa alma, a nossa vida, para podermos ouvir a Sua voz. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, nos capacitando, nos usando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria começar dizendo, o nosso líder lá, o Jimmy, ele fala assim, que nós precisamos saber fazer boas perguntas. E nós temos que saber fazer perguntas abertas, né? Não perguntas fechadas. Então, às vezes o meu filho chega da escola, e eu falo para ele assim: Samuel, como é que foi na escola? Aí ele responde assim: bom. Filho, como que foi lá o futebol? Legal. Né? Então, esse daí não é uma pergunta que vai fazer a pessoa falar, né? Decorrer mais sobre o assunto e tal. Então, Jesus, ele era mestre de saber fazer perguntas. Perguntas que nos faziam pensar, que nos faziam refletir. Né? E quando esses 2 discípulos estão ali, indo a Jesus, seguindo Ele, Jesus vira para eles e fala assim: o que vocês querem? O que vocês buscam? Então eu queria perguntar isso para nós hoje. Quando você vem à igreja, quando você ora, quando você louva, né? Quando você jejua, quando você está em família, quando você vai para Jesus, qual que é a expectativa que você tem? Às vezes nós temos que refazer essa pergunta. O que eu quero de Jesus? O que eu quero desse relacionamento? Né? Ou o que Jesus quer de mim? Não é verdade? Quantas pessoas às vezes estão seguindo uma palavra, às vezes até entendendo que estão seguindo a Jesus, frequentando a igreja, indo aos cultos, indo à célula, indo aos encontros, indo aos acampamentos, mas não sabem o que querem. Né? Tem uma frase bem conhecida que fala assim: quem não sabe aonde ir, não sabe aonde quer chegar. Né? Então, no nosso relacionamento com Deus, com Jesus, o que a gente está buscando? O que realmente lá no fundo eu quero? Eu quero uma bênção material, eu quero ser transformado, eu quero a salvação. O que eu quero? Né? E às vezes é interessante a gente nos perguntar e reperguntar isso. Estou tanto tempo caminhando com Jesus, estou tanto tempo frequentando uma igreja, sou crente há tantos anos, e qual que é a minha expectativa ainda nesse relacionamento? E Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês estão buscando? Né? E
E às vezes nós não sabemos o que nós estamos buscando. Quando nós estamos em família, quando nós nos reunimos, quando nós trabalhamos, quando nós acordamos cedo, né? Acordamos cedo para trabalhar, para estudar. O que a gente quer? Qual que é o sentido? Qual que é a minha expectativa, a minha esperança? Aquilo que me faz ter sede, fome. Aquilo que me faz gastar os meus dias, gastar as minhas energias, né? Gastar o meu dinheiro, gastar o meu tempo. Né? Meu tempo. E o tempo é muito importante, porque o tempo passa. E se a gente não sabe aproveitar, então Jesus pergunta isso para eles. E lá em Mateus 16, versículo 15 e 16, Jesus também pergunta para eles assim: o que eles estão dizendo que eu sou? Né? Aí eles falam, uns dizem que é João Batista, Jeremias, algum dos profetas. E aí Jesus vira para eles e pergunta assim: e você? E você, o que você diz que eu sou? Né? Aí ele fala assim: tu és o Cristo, né? E às vezes nesse relacionamento com Deus, ele nos pergunta, né? Quem sou eu para você? O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você pudesse responder, mas não uma resposta vaga, né? Não uma resposta assim: ele é bênção, ele é meu Salvador, ele é o Filho de Deus, ele nos protege. Porque normalmente nós damos esse tipo de respostas. Mas na sua caminhada de fé cristã com Jesus, o que Ele foi para você, o que Ele é para você e o que Ele vai continuar sendo para você. O que você busca dele? Qual é o tipo de oração que você faz? Qual é o tipo de louvor que sai dos seus lábios? Aquele que é. Para quem você gasta os seus dias? Né? Eu queria que a gente pensasse nisso. Mas depois, continuando no versículo 38, eles dizem assim: mestre, disseram-lhe Rabi, que quer dizer mestre, aonde você vive? Aonde você assiste? Onde você mora? Onde você se hospeda, né? E é interessante porque eu estava assistindo esses dias aquele filme infantil do Rei dos Reis, que conta um pouco da história conta a história de Jesus ali, né, para as crianças. E tem uma cena lá que o pai e a mãe de Jesus ali, ela grávida, eles saem procurando, né, uma hospedaria, bate numa porta, a pessoa fala, não tem vaga. Bate em outra porta, fala, não tem vaga. Aí vai, quando chega lá no final da cidade, bate lá no lugar, a pessoa fala, não tem vaga, mas tem ali, ó. Tem ali, aquele lugar ali. E aí quando eles entram lá, naquele lugar, tem uns fenos assim, né? E tinha lá uma manjedoura. E aí eu falei para o Samuel assim, falei, olha meu filho, que coisa, né? O Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus, o Mestre, né? Ele não teve como nascer num hospital, uma enfermeira, um médico, né? Talvez ali o seu pai ajudou a fazer o parto, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Jesus ali naquele lugar. E tem um versículo lá em Lucas 9:58 que fala assim, que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, né? Então é interessante que se você for ver a história ali de Jesus, aonde que ele morava? Aonde que ele vivia? Ele ficava se hospedando, às vezes, na casa das pessoas, né? Ele ficava andando pelas ruas. Jesus estava muitas vezes com as crianças.
Jesus ia onde as pessoas não queriam ir, ele estava com os leprosos, às vezes com as prostitutas, com os enfermos, com os endemoniados. Jesus estava lá com o cobrador de impostos. E Jesus caminhava pelas ruas, pelas casas, pelos bairros, pelas cidades, sempre abençoando, sempre curando, sempre trazendo uma palavra, sempre orando. E Jesus vira e fala para eles assim, no versículo 39, respondeu-lhes: vinde e vede. Vem e vê. Vem caminhar comigo. Meus queridos, será que realmente nós queremos seguir Jesus aonde Ele quer ir? Será que nós sabemos aonde Jesus quer ir? Será que eu quero andar com Jesus e estar onde Ele está, passando aonde Ele quer passar? Pelos povos, pelas tribos, pelas línguas, pelas nações, pelos lugares de perseguição, pelos aflitos, pelos abandonados, pelos órfãos. Será que eu quero seguir Jesus? Né? Aonde Jesus quer estar? Quem Ele quer salvar? Aonde Ele quer alcançar? Quem Ele quer curar? Quem Ele quer transformar? Qual família Ele quer abençoar? Então, nessa caminhada, Ele nos convida. Vem e vê. E esse vem e vê, Ele nos chama. Anda comigo. Caminha comigo. Né? Caminha comigo no contexto do dia a dia. Tem um princípio no ministério do King's Kids, que a gente trabalha lá na Jocum, que é com criança e adolescente, e um dos princípios lá fala assim, discipulado no contexto do dia a dia. Né? E ele fala, vem, anda comigo, vem e veja com os seus próprios olhos. De forma orgânica, de forma natural, sendo intencional. É prática, é vivência, é ser autêntico, não só com palavras, mas com verdade e realidade. Então Jesus, Ele nos convida para uma vida de intimidade, para uma vida de caminhar com Ele, de andar com Ele, aonde Ele quer ir, aonde Ele quer passar. E essa caminhada é de forma simples. Essa caminhada é de forma simples, é no dia a dia, é no nosso trabalho, é na faculdade, é na escola, é na padaria, é no mercado, é com os nossos vizinhos, é com a nossa família e também dentro da igreja. Mas é uma vida de simplicidade, de relacionamento com Deus, para influenciar pessoas através do nosso testemunho pessoal. Né? Será que nós podemos dizer, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Eu gosto muito da história da rainha de Sabá. Né? Ela ouviu falar da fama de Salomão. Ela ouviu falar que ele era muito rico, que ele era muito sábio, que o reino dele era poderoso, limpo e organizado, que tinha muita riqueza, que tinha mesa farta, que tinha banquete. Fica imaginando aquele lugar, os soldados assim, posicionados, né? Limpos assim, com a roupa, né? Aquele lugar assim. E ela foi com uma comitiva para ver pessoalmente. Ela queria ver com os próprios olhos. E ela chegou lá e diz o texto lá que ela viu que realmente ele era muito rico, poderoso, um reino com muita fartura, aquele banquete, muito ouro, muita prata,
né? Mas também que ele era muito sábio, porque todas as perguntas que ela fez, ela teve resposta. E aí sabe o que ela fala no final? Ela fala assim: glorificado seja o seu Deus por causa da sua vida. Será que as pessoas podem dizer isso de nós? As pessoas podem falar isso da nossa igreja? As pessoas podem falar isso da nossa família? As pessoas que trabalham comigo lá, no meu trabalho, o que eles falam de mim? As pessoas que estudam comigo na faculdade, na escola, que frequentam a minha casa, que almoçam na minha casa, que tomam café na minha casa. Eu que sou patrão, as pessoas que são os meus funcionários, o que eles falam de mim? Eu que sou empregado, o que o meu empregado fala de mim? O que eu falo do patrão? Então assim, ela diz: glorificado seja o Senhor por causa da sua vida. As pessoas podem dizer isso de mim? Podem dizer isso de você? Quando as pessoas vão na nossa casa e almoçam conosco, né, e veem os nossos filhos, o que eles saem falando? Né, misericórdia, aquela mulher lá é fofoqueira, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu entrei lá, ela falou mal de todo mundo do bairro, de todo mundo da cidade. Né? Ou então, você viu aqueles meninos, parece, né? Desculpa a palavra assim, parece uns capeta, né? Quebra tudo, sobe tudo, rasga tudo, não sei o quê. Você viu aquela casa, que sujeira, que bagunça. Você viu aquele homem que estúpido, bruto, o jeito que ele fala com as pessoas, o jeito que ele trata a mulher, os filhos. O que as pessoas dizem de nós? Nessa caminhada com Jesus, qual que é a influência que a gente tem? Qual é o testemunho que a gente dá? As pessoas podem sair da nossa casa e falar assim: meu Deus, eu conversei 5 minutos com aquele homem e eu vi Jesus nele. Eu senti a presença de Deus. Que pessoa fantástica. Que homem sábio. Que mulher. Né? Você viu aquela casa organizada? Você viu o jeito que ele trata a esposa? E os filhos, que bênção. Aquilo impactou a minha vida. Aquilo me chamou a atenção. Então, nessa caminhada com Jesus, levar as pessoas a Cristo através do testemunho e relacionamento, meus irmãos, as pessoas estão cansadas de só palavras. As pessoas querem ver com os próprios olhos o Jesus que você serve, o Deus que você diz adorar. O que Ele fez na sua vida, na sua família, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas emoções. Você pode dizer assim: anda comigo, anda com a minha família, anda com a minha igreja, anda com a minha empresa, anda comigo, anda com meus amigos, e você vai ver com os próprios olhos o que Jesus está fazendo em nós e através de nós. E as pessoas vão poder dizer verdadeiramente: glorificado seja o seu Deus, por causa de você, por causa de mim. Porque eles viram, eles estão testemunhando, né? Esse Jesus profundo, de intimidade, transformador. E Ele nos convida: vem e veja. Veja como eu vivo, veja como eu faço. Veja a obra que eu estou fazendo nas nações. Veja a obra que eu estou fazendo no meio do meu povo. Veja como eu estou transformando pessoas, regenerando pessoas, salvando pessoas, mudando a vida das pessoas. E é muito fácil, meus irmãos, a vida cristã é fácil. Sabe como que é? A vida cristã, eu coloquei aqui uns exemplos, é convidar alguém para tomar um café, é marcar um almoço, é sair para pedalar, para correr, né? É orar pelas pessoas, é compartilhar uma palavra de Deus, é trabalhar junto, é rir junto, é chorar junto.
É simples, é caminhar em humildade. E depois, lá no versículo, vamos pular lá para o versículo 46 e 47 do Evangelho de João 1. Diz assim, vamos ler a partir do 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Olha só, o discípulo de Jesus, ele responde a mesma coisa que o mestre falou. Ele diz assim: vem e vê. Meus irmãos, servir a Deus é convidar pessoas para caminhar junto com sua família, junto com a sua igreja, junto com seus amigos, junto com seus filhos, junto com os jovens dessa igreja, junto com os adolescentes, junto com as mulheres, com os homens. Você tem convidado pessoas, e você tem falado aqui como Filipe respondeu: vem e veja. Vem e veja. Anda comigo assim como eu ando com Cristo. Seja transformado assim como eu fui transformado. Aprenda mais sobre a palavra assim como eu estou aprendendo. Seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo que segue o mestre, que faz como o mestre. Esse deve ser o nosso maior desejo. Conhecer o Senhor, conhecê-lo, conhecer a Jesus cada vez mais. E apresentar Jesus através da nossa vida pessoal, íntima, profunda, no dia a dia. Isso é fazer missões. Isso é evangelizar. Isso é servir a Cristo. Lá em Salmos 25, versículo 4 e 5. Salmos 25, versículo 4 e 5 diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém? Faz-nos, Senhor, conhecer os caminhos, né? Nós precisamos conhecer esse Deus. Ele nos convida para uma caminhada de relacionamento, de intimidade, com Ele e com Sua palavra, né? E que isso seja poderoso, transformador em nós, para que possamos também ser usados para transformar pessoas, para atrair pessoas, para essa caminhada, para esse caminhar com Jesus. Como diz nesse texto, para essa vereda, né? Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, ó Deus, faz-me conhecer os teus caminhos. Meu querido, minha irmã, você conhece realmente a Deus? Você conhece os caminhos do Senhor? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Nós conhecemos a Jesus, né? Ou nós estamos, talvez, como eu falei aqui no começo, sem saber aonde ir, sem saber aonde chegar. Eu estou indo porque meu pai manda eu ir, né? Eu lembro que eu sou filho de pastor, né? Eu lembro que tinha escola bíblica e às vezes eu não queria ir, mas meu pai fazia a gente ir. E eu estava lá. Mesmo se eu não tivesse vontade, mas eu estava lá todo dia de manhã.
né? Até que chegou uma certa idade que eu ia por conta própria. Mas às vezes tem muita gente adulta que está indo por obrigação. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Né? Quando a gente vai para Jesus, quando a gente vai para o culto, para a igreja, né, a gente vai porque a gente tem sede e fome da palavra de Deus, que a gente tem sede e fome da presença dEle, que a gente quer conhecer mais sobre Ele, mais sobre Sua palavra, mais sobre Sua verdade. E aquilo ser transformador para mim, ser edificante para mim, né? E aí convidar outras pessoas para também experimentar aquilo que eu estou experimentando, aquilo que eu estou vivendo, para caminhar no mesmo caminho que eu estou caminhando. Amém, meus irmãos? E poder dizer, né, como Jesus, vem e veja. Vem e veja o que Jesus fez em mim, o que Jesus está fazendo. E ter assim um coração grato, né? Ter assim um coração grato por tudo que Deus já fez, por tudo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda fará. Né? Tem um princípio de intercessão na Jocum que eu gosto muito, que é agradecer por fé, por aquilo que Ele ainda não fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Então a gente vai reunir para interceder, para orar. A gente faz uns passos de oração lá, e um deles é esse, agradecer por fé. Né? Então esse relacionamento com Jesus nos leva a ter esse coração grato por fé, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nessa caminhada, na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, do meu trabalho, dos meus estudos, dos meus vizinhos, dessa cidade, desse bairro, né? E até os confins da terra. Pelos povos, pelas nações. E o Senhor tem operado grandes coisas, tem operado maravilhas, nos lugares de perseguição. Muitos convertidos. A gente teve agora, semana retrasada, um professor que é líder da Jocum lá da Nigéria, né? E todo mundo está acompanhando, né, o que está acontecendo lá. Mais de 7.000 cristãos mortos, né? Só esse ano, que não acabou ainda. Igrejas queimadas e tudo. E ele estava compartilhando que ele começou a evangelizar uma parte da guerrilha. E os guerrilheiros começaram a entregar a vida para Jesus. E começaram a levar as armas e entregar para o governo. E ele mostrou vídeos disso para a gente acontecendo. Muitas e muitas pessoas se convertendo no meio da perseguição. Jesus está lá. Esse é o caminho de Deus. Jesus está aqui. Jesus está em mim. Jesus está em nós. Mas essa presença, ela tem que causar diferença. Essa presença tem que ser transformadora. Tem que ser real e verdadeira. E nessa caminhada, conduzir muitas pessoas a conhecer o Evangelho da graça. Em nome de Jesus. Amém? Podemos nos colocar de pé? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Palavra que é vida, que é verdade, que nos dá esperança, nos transforma. Espero que seja real para mim, espero que seja real para nós, para cada pessoa que entrou aqui. Que o que Jesus quer de nós, que no nosso dia a dia podemos glorificar a Ele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que possamos fazer isso não só dentro das quatro paredes, não só na igreja, mas lá fora também, na rua, na nossa empresa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola,
na nossa família e com os nossos vizinhos. Que esse evangelho seja real em nome de Jesus. Amém. Amém.